luto não é seu, proteja quem está passando por ele. Ei, você está falando para quem agora, Luciene? Estou falando para você que está perto de alguém que sofreu uma grande perda. Para você que é esposo, pai, mãe, tio, primo, amigo, parceiro, companheiro, companheira. Para você que é pastor, padre, pai de santo. Para você que representa alguma coisa na vida dessa pessoa. Talvez a dor que está acontecendo nesse exato momento nem tem nada a ver com você. Nem é uma pessoa do seu convívio. Mas aquela pessoa que está passando pela ruptura da dor mais forte tem muita representatividade para você. Eu quero dar uma palavra muito diretiva para você. Oi, você é o guardião do coração dessa pessoa. Talvez você seja a única pessoa com quem o enlutado nesse momento possa contar. A única pessoa que não vai julgar, que não vai deixar nenhum corpo estranho chegar perto e tirar a pessoa amada desse momento. Pode parecer que eu estou fazendo aqui um brinde à dor, pode parecer aqui que eu estou fazendo uma celebração à dor, mas não é. O que eu estou querendo trazer para você aqui é que a dor tem o seu lugar certo. Eu vou falar sobre isso, mas hoje eu quero que você entenda qual é o seu papel de quem está de fora. Eu me lembro de um livro que eu li, e nesse livro havia um momento muito pesado do autor do livro, aonde ele chega no momento em que a sua esposa, ela está totalmente vulnerável e tomada pela dor da separação que ela havia sofrido naquele momento. E ele fica de longe, olhando e se perguntando, ele escreve no livro dizendo: o que eu vou fazer? E ele escuta uma voz dentro dele dizendo: agora é o momento dela e do seu Senhor. Eu, como amado, ele dizendo, como esposo, eu não podia fazer muita coisa. Mas na verdade ele estava fazendo o que ela mais precisava naquele momento. Ele estava protegendo o ambiente onde ela estava. Ele estava se mantendo. Eu não vou dizer que ele não estava sofrendo. Eu não vou dizer que você não sofra. Por exemplo, uma mãe que perdeu o seu bebê, tem o marido do lado, o pai não vai sofrer? Claro que vai sofrer. Mas para a mãe que carregou ali dentro, o pai vai ter que se fazer forte para estar do lado da mãe. O filho vai ter que se fazer forte para estar do lado da mãe, para dar o suporte. De repente a mulher perdeu o esposo e tem um filho que está ali para dar o apoio. Esse é o seu papel. Para não debochar. Houve um momento muito forte quando a gente chega na cidade de Campo Grande, aonde estava acontecendo o velório. E nós paramos no posto para abastecer no caminho. E eu chamei os meus 3 filhos e disse: eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não sabemos qual vai ser o impacto do que vai acontecer conosco quando chegarmos lá. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Papai e mamãe são a proteção de vocês. Venham para a mamãe. Venham para mim. Seja o que vocês sentirem na hora do impacto do caixão. Tanto que quando nós entramos na sala, lá estava quem? Eu, meu esposo e os meus 3 filhos. Eu entendi como esse sino que está tocando aqui agora. Algo badalou dentro de mim. Por mais que eu estivesse sofrendo, naquele momento, eu era guardiã do coração dos meus filhos. Eu, mãe leoa, eu tinha que ser um pouco mais forte e não permitir que ninguém tirasse os meus filhos de perto de mim. Eu não permitia que ninguém levasse os meus filhos para outro lugar. Eu os abracei próximo ao caixão e disse: vocês querem tocar? Vocês querem pôr a mão? Vocês querem sentir? Porque algumas pessoas falam, é só o corpo. Mas havia uma frequência naquele lugar. E eu me encarreguei de ser, mesmo em meio a tanta dor, havia alguém mais frágil do que eu. 3 nações mais frágeis do que eu, precisando do meu recurso. E eu os abracei, fiquei do lado deles, deixei que eles chorassem, que eles perguntassem, que eles questionassem. No final do dia, as minhas 2 sobrinhas quiseram dormir conosco na casa. A caçula foi dormir com a minha irmã porque já tem mais costume, a mais velha quis dormir comigo. E eu tinha que estar preparada, eu estava ainda elaborando a separação. Mas havia uma criança de 5 anos perguntando para mim: o vovô vai voltar? Você consegue imaginar um pai que foi embora, não estava doente para morrer, e eu tive que não engolir minha dor, mas acomodar ela para dar espaço para uma dor que era maior para uma criança de 5 anos que não sabia o que estava acontecendo. Se eu me torno uma pessoa egoísta, ou eu deixo a dor me dominar, eu não ia prestar atenção. E foi singelo aquele momento. Foi significativo, porque comecei a perceber que, mesmo em meio à dor, havia alguém
com uma dor mais pesada que a minha, por falta de compreensão que precisava de mim. Então, muitas vezes, a pessoa que vai estar perto de você, ela estará como uma criança indefesa, sem entendimento do que está acontecendo, assimilando poucas horas para assimilar a separação e a partida quando o caixão desce ou entra na sepultura. É um momento muito delicado. É como você proteger um cristal. Há alguém tão forte, tão poderoso, olham para nós e somos pessoas de grande projeção de força. Tem que ter alguém que olhe para nós e veja o lado mais delicado. Não é fraco, mas naquele momento de fragilidade. E você conseguir olhar com tanta ternura e com tanta força e dizer: tem alguém que está mais vulnerável do que eu. Se você conseguir ser essa pessoa, você vai gerar uma das maiores experiências que a pessoa pode passar dentro do luto. Porque o luto é um trauma terrível. Mas se alguém pode amenizar, e essa pessoa é você, então que ela faça com todo o acolhimento do seu coração. Seja rochedo forte, seja a proteção em volta dessa pessoa, seja o parapeito, seja o airbag dessa pessoa, seja a água tranquila, seja o pasto verdejante, seja para essa pessoa o que ela precisa nesse exato momento. E às vezes a única coisa que ela vai precisar é um colo, um abraço. Às vezes, uma água, que você faz a pessoa parar para prestar atenção que ela precisa beber água. E aquilo já vai ser o suficiente para ela olhar para si. Você, pessoa que está do lado de quem sofre o luto, não é menos importante. Pelo contrário, você se torna uma caverna de refúgio, aonde a pessoa pode se desnudar em dor, onde a pessoa pode se desnudar em encontrar coisas dentro dela que nem ela mesma sabia que estavam lá dentro. Mas porque ela se sente protegida e acolhida, porque ela se sente segura pelo que você está oferecendo, ela pode então se esvaziar. Se você souber quão importante esse papel, você marido, esposa, pai, mãe, irmão, primo, tio, amigo, companheiro, companheira de caminhada, se você souber que nesse momento você tem um papel crucial, você vai se tornar o grande herói dessa história. Porque não há nada mais poderoso do que nós encontrarmos um lugar em meio à tempestade da alma que não se vê do lado de fora, em alguém acolhedor, amoroso e totalmente fora da tempestade. E meus parabéns para você que está sendo essa pessoa. Gratidão a cada um de vocês que foi e está sendo essa pessoa para mim, esposo, amigo, filhos. Eu tenho encontrado uma rede de apoios gigantesca. Eu tenho encontrado uma rede de apoio de palavras. As minhas irmãs que em meio à dor delas, pode dizer: mana, dor é dor e você está aí, você está sofrendo essas dores. E pastores e amigos, talvez eles não puderam dizer, mas puderam colocar a mão no ombro e dar um abraço. Cada abraço recebido naquele dia fez toda a diferença, porque nós não queríamos entender naquele momento, a gente só queria se sentir pertencente a um lugar de refúgio. Então, para você que fez parte da minha história e ainda está fazendo, que está me acompanhando nesse processo, acompanhando as minhas irmãs, o meu irmão, cunhados, sobrinhas, meus filhos, um grande abraço para você e a minha eterna gratidão, porque isso não seria possível se vocês não tivessem aqui. Não, isso não seria possível sem aquela palavra de dizer: deixa que eu conduzo. Teve um momento do retorno da viagem que meu marido disse: pode deixar que eu dirijo. Fique tranquilo que agora eu não vou dormir. E ele dirigiu uma boa parte da estrada, aonde eu, tomada pelo cansaço, me exauri em sono. E quando eu acordei, a gente já tinha passado várias cidades. E ele fortemente, bravamente, esteve ao meu lado. Gratidão a vocês, que são a nossa cidade de refúgio. Gratidão a vocês, que estão do nosso lado em todo o tempo. Muito obrigada.